Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos falar de um tema que gostamos muito, vinhos brasileiros. Quais são os melhores vinhos do Brasil? Quais as principais regiões? Qual a uva que você deve procurar em cada região? É verdade que dá para produzir vinho muito bom aqui em São Paulo, em Minas? Fique com a gente, vamos falar sobre isso. Bacana. E quando a gente fala lá da parte do sul do Brasil, acho que é importante a gente falar um pouquinho das indicações geográficas. Como é que funciona esse sistema aqui no Brasil? Nós temos várias indicações geográficas no Brasil. O que é uma indicação geográfica? Por exemplo, Champanhe é uma indicação geográfica, Bordeaux é uma indicação geográfica, Borgonha é uma indicação geográfica. O que faz uma indicação geográfica? Ela determina certas regras. Se o produtor quer colocar no rótulo que o vinho é um Bordeaux, ele tem que ser feito com determinadas uvas, tem que ser de uma determinada região. Então tem uma série de regras que garantem uma tipicidade e uma qualidade para aquele vinho. Então por isso que as indicações geográficas são tão importantes no mundo do vinho, né? E nós temos várias aqui no Brasil. Então vou colocar esse mapa aqui, vocês podem ver, né? Tem dois tipos de indicações geográficas aqui no Brasil. Uma IP, que é a indicação de procedência, e a DO, que é a denominação de origem. No Brasil, a mais importante, então, é a DO, né? O primeiro passo é a indicação de procedência. Você começa com uma IP. Os produtores da região se reúnem, formam uma associação e aprovam lá para o órgão regulador o pedido de fazer uma IP. E a IP é mais light, menos exigência basicamente é dizer que o vinho vem daquela região delimitada. Essa é a principal coisa dela. Tem outras regrinhas, mas ela é bem flexível. E um segundo passo seria a DO. Aí a DO já coloca regras menos flexíveis, quer dizer, já tenta dar de fato uma tipicidade para o vinho que é produzido. Quantas DOs a gente tem no Brasil? DO hoje só tem Vale dos Vinhedos. Temos vários IPs, só uma DO no Vale dos Vinhedos, e tem uma DO em análise que é a de Pinto Bandeira. A DO de Pinto Bandeira. Hoje tem uma IP de Pinto Bandeira, que faz vários tipos de vinho branco, vinho tinto, espumantes. Na DO de Pinto Bandeira, por exemplo, vai ser só para espumante. Entendeu? Então, se pegar um vinho DO Pinto Bandeira, depois de aprovada, vai ser espumantes. Perfeito. Mesma coisa o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos, a IP permite várias uvas. A DO, para vinho tinto, é Merlot. Então, se for varietal, 85% de Merlot, se for um blend, tem 60% de Merlot. Ou seja, pegou um vinho DO Vale dos Vinhedos tinto, já sabe que a maior parte ali é Merlot. Pegou um DO Vale dos Vinhedos branco, já sabe que a maior parte ali é Chardonnay. Bom, então isso só para dar uma geral para vocês. Vamos agora começar a falar de cada uma? Vamos começar por onde? Acho que é a mais conhecida, né? Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Serra Gaúcha engloba aquilo que vocês viram ali, Pinto Bandeira está aqui, Farroupilha, Vale dos Vinhedos, né, que é mais conhecido. Bom, primeiro ponto, Serra Gaúcha está na latitude 29 graus sul. Por que eu estou falando isso? Porque existe quase que um teorema no mundo do vinho que diz que os vinhos de qualidade são produzidos numa latitude entre 30 e 50 graus, seja norte ou seja sul. Né? O Vale dos Vinhedos está um pouquinho fora, porque está 29. Por que é importante ficar entre 30 e 50? Porque tem características climáticas nessa região que são mais propícias para a produção de vinho de qualidade. O Vale dos Vinhedos está um pouquinho fora, em compensação, ele é uma região mais alta. O Vale dos Vinhedos, por exemplo, tem 750 metros de altura em média. Na média. Então isso compensa, quer dizer, ele vai se contar um pouquinho fora, seria um pouquinho mais quente, mas como está alto, está mais do que compensado. Então a latitude do Vale dos Vinhedos não é um problema. Né? O problema do Vale dos Vinhedos é que chove muito. Chove demais. E chove na época da colheita, quer dizer, no verão. A colheita é em janeiro e março, você pega com ponto médio fevereiro. Fevereiro no Vale dos Vinhedos só chove em torno de 200 milímetros. Estou colocando um gráfico aqui para vocês verem. Aqui a gente está comparando com Bordeaux. Bordeaux, na época da colheita, lá em outubro, setembro, outubro, chove 60, 70 milímetros. Quer dizer, então o Vale dos Vinhedos chove 3, 4 vezes, 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então esse é o desafio que tem lá. Agora, a Merlot se deu muito bem lá e produz vinhos maravilhosos. Né? E bom, quando a gente olha Brasil, né, acho que a gente tem que analisar como é que começou a produção de cada região, né? Na Serra Gaúcha, como é que começou, qual é o perfil da turma que veio para a Serra Gaúcha começar a fazer vinho? A Serra Gaúcha foi lá com teus conterrâneos, né? Os italianos vieram para cá no final do século XIX, vieram para colonizar. Chegaram lá, era mato, né? Dividiram lá os terrenos, chegaram lá, tiveram que tirar o mato, construir a casa. Desbravar mesmo, né? Desbravar. E uma das primeiras coisas que vieram foi plantar uva. Italiano não gosta de vinho. Vinho para consumo próprio, assim começou. Então isso faz com que tem uma cultura muito forte de vinho na Serra Gaúcha, que vem lá desde o final do século XIX. Né? A própria gastronomia, né, acompanha isso, né? E eu diria que até os anos 90, todo mundo produzia vinho, lá produzia uva
a maior parte dos produtores de uva vendiam ou entregavam as uvas para as cooperativas ou para alguns poucos produtores que tinham. E a partir dos anos 90, todo mundo começou a querer fazer seu próprio vinho. Então eles investiram para poder fazer o vinho. Isso trouxe um boom para a economia de vinho da região. Né? Um exemplo é a Miolo, que eu vou botar aqui uma foto para vocês, olha o tamanho que é a Miolo. Miolo hoje é um gigante no mundo do vinho. Né? E até os anos 80 lá eram produtores de vinho que não foram produzir o vinho. Então é muito recente. Quer dizer, em 40 anos eles passaram de produtores de uva para grandes fabricantes de vinho. Bom, Thierry, e na Serra Gaúcha, o que a gente pode colocar como destaques? Uva e vinho. Uva e vinho? Bom, temos vários destaques aqui. Eu acho que o principal é o Vale dos Vinhedos mesmo. Né? Então, o Merlot do Vale dos Vinhedos, na verdade, tanto pode ser o blend quanto o varietal Merlot, os dois a maior parte vai ser Merlot. O Merlot se deu muito bem lá e faz grandes vinhos. Tu tem algum para sugerir aí? A gente tem aqui da Terranholo, que é um produtor pequeno, vamos dizer assim, um produtor quase de boutique, né? Só faz vinho de qualidade. Que a gente gosta muito, só faz vinhos excelentes. Esse é um Merlot Safra 2018. A gente tem outro aqui muito famoso, que é o Pisato DNA 99. Por que DNA 99? Essa história é muito legal, né? Conta aí. A safra de 99 foi uma safra icônica no Brasil, né? E como o Júlio falou, o Merlot é uma casta que se deu bem no Vale dos Vinhedos desde sempre, né? E o Merlot do Pisato 99 foi um Merlot espetacular. A gente inclusive fez degustações às cegas, ele bateu vários vinhos europeus, assim, mas em largo espaço, muito bacana. E desde então a Pisato vem desenvolvendo um Merlot nas vinhas que originaram aquela safra de 99. E tem aqui acabou comercialmente ficando muito bacana, o DNA 99. Acho que esse vinho talvez seja o ícone da Serra Gaúcha, né? Foi incrível mesmo isso, né? E a gente tem aqui, inclusive, uma raridade, um lote 43 pré-DO, que é da safra de 2004, a DO do Vale dos Vinhedos foi em 2012, né? A IP foi 2002 e a DO 12. Esse é pós-IP, pré-DO. Agora, nem só de Vale dos Vinhedos a gente vive na Serra Gaúcha. Quer dizer, tem outros exemplos muito bons de vinhos. Primeiro, tem vinhos Tanás excelentes. E eu destacaria o da Pisato também. Quer dizer, eu gosto muito do Taná da Pisato. Está na reserva da Pisato, é espetacular. Teróldego é uma outra uva que tem se dado bem lá. Um vinho estruturado, escuro. Né? Parente não, mas segue a mesma linha do Taná. E eu indicaria aqui o Teróldego da Donguerino. Eu acho muito bom. Teróldego microterroir da Donguerino. Muito bom. O que mais que a gente tem? Aí eu também gosto de Cabernet Franc, aí mais para Pinto Bandeira. É saindo do Vale dos Vinhedos, né? O Valmarino faz um Cabernet Franc muito bom, né? E, sem dúvida, a gente for para Pinto Bandeira, tem que falar dos espumantes. Quer dizer, os melhores espumantes do Brasil são feitos em Pinto Bandeira. Né? Não se faça espumantes fora de Pinto Bandeira, mas sem dúvida, na média, Pinto Bandeira é o destaque para espumantes no Brasil. Né? E Moscatel, que você gosta tanto? Moscatel de Farroupilha. Moscatel, você pensa em um haste. Moscatel é um haste melhorado. O Moscatel ele é doce, né? Um espumante doce. Quer dizer, aquele negócio, quer beber descompromissado, está na beira da piscina, que é o que todo mundo fala, né? Mas também uma sobremesa não muito doce, né? Vai comer uma frutinha, o Moscatel cai muito bem. E os Moscatéis de Farroupilha têm uma acidez muito boa, são bem melhores que os hastes. O que ajuda a deixar o vinho muito mais saboroso, né? Vamos para onde agora? Campanha Gaúcha. Campanha Gaúcha, que a gente viu lá, extremo sul do Brasil, né? Fronteira com o Uruguai, um pouquinho da fronteira com a Argentina. Lá a gente tem uma altura já normal, quer dizer, se na Serra Gaúcha a gente tinha aquela altura que compensava, até ele estar um pouquinho fora da melhor latitude. Da latitude, aqui ele já está dentro da latitude, né? Está no limite, mas aqui está dentro, é 30 graus, né? Aqui tem uma vantagem contra a Serra Gaúcha, que o terreno é muito mais plano, ele é ondulado, mas são leves ondulações e permitem colheita mecanizada. Então, pense já, para fazer vinhos mais econômicos, aqui já é muito mais viável, né? Muito mais factível. Rentabilidade melhor, né? E como é que é a chuva ali? Também chove menos que na Serra Gaúcha. Tá. Serra Gaúcha, na época da colheita, chove em torno de 200 milímetros por mês. Aqui chove em torno de 140 a 130 milímetros por mês. Então já é uma diferença. Falando aí de 30% a menos. Né? Tchê, na Serra Gaúcha a gente teve um perfil de produtor que é basicamente italianada, imigrante, que foi para lá. E na campanha, como é que... A Serra Gaúcha começou lá no final do século XIX, como a gente falou. Aqui é mais recente. Né?
Aqui começou anos 70 com a Almaden, que é uma multinacional francesa, produtora de vinhos, que queria entrar no mercado brasileiro. Eles contrataram a UC Davis, que é uma universidade top de enologia no mundo, fica na Califórnia, para identificar para eles o melhor lugar no Brasil para produzir vinho. A UC Davis, lá nos anos 70, identificou a campanha gaúcha como o melhor lugar para produzir vinhos no Brasil. E eles começaram a produção lá. Pioneiros, né? Sim. Como está a coisa lá hoje, essa fazenda, que era da Almaden, pertence a Miolo. Né? A Miolo tem 2 fazendas lá, né? Tem outra além dessa, é muito grande lá. A Miolo deve ser o maior produtor lá da campanha. Qual é o perfil de produtor lá que eu intertou? Bom, lá é uma região de produção agropecuária, então são grandes fazendas, né? E esses empresários do setor agropecuário passaram a se interessar e entrar na produção de vinhos, né? Então as produções hoje são, essas vinícolas elas são pequenas, no máximo médias, né? Com exceção são pequenos, no máximo médios, são vários produtores com esse perfil. Eles já tinham um negócio lá, um business grande, agropecuário, e começaram a entrar no vinho. Já era agricultor, diversificou, né? Agora, além desse, também tem as vinícolas da Serra Gaúcha que foram para lá também, assim como a Miolo, a gente falou, Valduga, vários outros, né? Então esses caras têm operações maiores. Mas eles costumavam lá produzir as uvas e levar para vinificar lá na Serra Gaúcha. Agora, com a criação da IP da campanha, para ele ter o carimbo da campanha, tem que ser produzido lá. Então, isso está levando investimentos para lá também. Bacana. A região é interessante. E o que você tem, o que a gente pode falar de destaque aí da região? O vinho mais caro produzido no Brasil é o César Marias da Miolo. E ele é produzido com uvas da campanha, né? Então, esse, sem dúvida, que é um grande destaque para a campanha. Em termos de uva, eu diria que os destaques lá são a Touriga Nacional. A Miolo investiu muito em castas portuguesas lá, né? Mas com destaque para a Touriga Nacional. Valduga faz um Cabernet Sauvignon lá muito bom. E tem muita gente produzindo Tempranillo também. Está curtindo o nosso vídeo? Então nos ajude a criar mais conteúdos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe seus comentários. Santa Catarina. Santa Catarina, que o grande destaque é a altitude. São vinhos de altitude. Vocês podem ver no mapa que a região vinícola de Santa Catarina ocupa toda a parte central do estado, né? Vai lá de sudeste até estica um pouco lá para noroeste, mas é uma faixa grande, não está concentrada numa área pequena. E aqui tem já um perfil diferente. Ó. Latitude aqui, 28 graus, quer dizer, estamos se afastando mais da ainda 30, da famosa faixa 30-50. Mas aqui tem uma altitude, a altitude aqui, os vinhedos estão entre 900 e 1.400 metros. Não existe vinhedo abaixo de 900, senão não faz parte da IP, do Planalto Catarinense. Né? Então, no mínimo é 900, mas tem vinhedos mais altos que isso. Para vocês terem uma ideia, a região mais alta de Mendonça, que produz vinhos, está fazendo muito sucesso, vinhos de muita qualidade para esses vinhos de mais altitude, tem a altitude semelhante à de Santa Catarina. Que é Vale de Uco, né? Que é o Vale de Uco e Mendonça. Aqui em Santa Catarina, na época da colheita, chove menos que o Rio Grande do Sul. E a época da colheita aqui é mais para frente. O meio da colheita ali é abril. Serra Gaúcha lá é fevereiro. Em fevereiro, na Serra Gaúcha, chove 200 milímetros. Aqui no Planalto Catarinense, em abril, chove 100 milímetros. É a metade. Metade. Ainda é um pouquinho maior, ainda é maior que Bordeaux, mas já é a metade do Rio Grande do Sul. Né? Isso é relevante. Compensa bastante aí ele está um pouco mais fora mesmo da faixa. Né? Qual é a dificuldade aqui em Santa Catarina? Dificuldade que caracteriza o terroir, né? Quer dizer, os vinhos saem com essa característica que é bom, mas cria uma dificuldade. É o frio. É o frio, né? Tá alto, é frio. Aí tem 2 problemas que o frio traz. Um são as geadas de primavera. Quer dizer, depois que a videira começa a brotar, se vem uma geada, a temperatura cai abaixo de 0, congela aquele brotinho e esse ano ele não vai dar mais nada. Ou seja, pode destruir uma safra inteira. Exato. Isso é ruim para alguns tipos de uva que brotam muito cedo. Chardonnay, por exemplo. Lá plantaram muito Chardonnay no início. É uma região nova, estamos experimentando, plantaram muita Chardonnay. E o Chardonnay tem muita qualidade, mas eles sofrem muito porque eles perdem muita produção de Chardonnay por causa de geadas de primavera. E outro problema é a chegada do inverno. Quer dizer, se tem uma uva que demora muito para amadurecer e pega uma estação um pouco mais fria, tem chance de chegar o inverno e ela não ter amadurecido bem. Aí esse é o problema da Cabernet Sauvignon. Então, o Cabernet Sauvignon lá corre o risco de não conseguir amadurecer tanto quanto o produtor gostaria. Né? Aí vai gerar um vinho muito mais herbáceo, muito mais ácido. Né? Então é uma região muito mais sensível às variações climáticas, né? O que acontece com o clima em cada ano. Né? E qual que é o perfil dos produtores que a gente tem
já falou das outras regiões. Essa região é uma Como é que são os produtores? ainda Cara? mais Estão lá há muito recente tempo, que pouco tempo, mais recente ainda. Sim, a gente começou lá, né? Serra Gaúcha, final do século Século XIX, campanha, a gente está lá na década de 70. 70. Aqui começou a ter uma coisa na década de 90, começaram a produzir vinho nos anos 2000, ou seja, já nesse Nossa, bem mais recente. bem mais recente. E aqui tem um perfil bem diferente também de produtor. Aqui a maioria dos produtores são empresários, é empresário de algum setor, qualquer setor, que resolveu produzir vinho. Ou seja, ou se aposentou, criou um negócio em paralelo. Nada e a foi ver com a produzir vinho. agricultura. Empresário executivo de vários setores. Né? Uhum. Então é muito mais recente, por outro lado, a gente já chega já muito mais preparada. Né? Então por isso que já consegue ter um resultado tão rápido. Muita tecnologia na produção, né? Sim, então basicamente é isso. Os executivos empresários de outros setores e tem também alguns produtores de fruta. Santa Catarina, lá o Planalto, lá é um polo de produção de maçã. De maçã. Então tem produtores de maçãs que estão fazendo da mesma forma lá que no Planalto, dedicando parte da sua terra lá para a produção de uvas para vinho. Bacana. E o que a gente pode falar de uva e vinho de destaque lá no Planalto? É uma região que eu pessoalmente conheço bem pouco. Ainda não fui visitar. Sauvignon Blanc de Santa Catarina é muito bom. Ó, eu não bebi nenhum que não fosse muito bom. Todos se destacam. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês dois aqui. Um é o Villa Francione, Sauvignon Blanc, que é um que não passa na madeira. E outro é esse Tonini, da Village Bassett, que é um que passa na madeira. Então são dois perfis diferentes, os dois são muito bons. Então as primeiras dicas são essas. E nos tintos? Lá se usa muita uva italiana. Eu acho que mais pelo perfil das pessoas que chegaram lá do que pelo perfil do lugar, do terroir. Tá. Mas se produz muita uva italiana lá. Né? Então eu destaquei Sangiovese, Montepulciano, Garganega. Né? E a gente trouxe dois aqui exemplares para mostrar para vocês. Esse daqui é um Sangiovese. Esse é da 2017. E a Village Bassett. Village Bassett este. Lá dá para destacar também Cabernet Sauvignon. Agora, o Cabernet Sauvignon lá, como eu falei, ele tem dificuldade para amadurecer. Quer dizer, em alguns anos a uva vai ficar muito imatura, né? Vai ficar com muita acidez, vai ficar com muito pouco álcool, não vai ficar tão boa. Mas uns anos bons, dá alguns vinhos excelentes. Agora, é um perfil diferente do Cabernet Sauvignon que a gente está acostumado. Porque, se quiser, pensa, se alguém já provou um Cabernet Sauvignon do Vale do Loire, é uma coisa mais parecida. É um vinho com menos álcool, é fruta fresca, naquela fruta madura, acidez marcante e com aromas herbáceos. Então tem que gostar um pouco disso. Agora, aí também tem um balanço disso. Se o aroma herbáceo ele predomina sobre as frutas, o vinho perdeu complexidade. Né? Agora, um pouco de herbáceo para combinar com as frutas, isso cria complexidade no vinho. O vinho fica muito bom. Aromaticamente ele fica muito interessante, né? E a gente tem aqui um exemplar da Villaggio Grandot, Cabernet Sauvignon. Quanto tem de álcool esse vinho? Esse vinho, olha só, tem 12,8. Pô, agora vamos vir para São Paulo, né? Serra da Mantiqueira. Nosso estado. Serra da Mantiqueira. Eu vou botar uma. O meu, né? Originalmente ele é do sul, né? Tinha para cá, tinha para lá. Então, vou mostrar para vocês aqui o mapa para localizar a Serra da Mantiqueira. Fica nordeste de São Paulo, sudeste de Minas, sudoeste do Rio de Janeiro. Pega esses três estados aí. É uma região lindíssima, né? Linda para fazer vinho. Né? Aqui a gente está numa latitude já bem fora do totalmente 30, 50, fora. Né? A gente estava falando do 28, 29, aqui a gente está em 22. Né? E por que lá eu acho que dá para fazer vinhos maravilhosos, apesar de estar tão fora dessa latitude? Bom, primeiro a altura. Os vinhedos aqui estão entre 900 e 1.700 metros. 1.700 é muito, de fato é uma vinícola. Quer dizer, a maioria eu acho que está tipo Santa Catarina, entre 900 e 1.400. Tá? Mas já tem uma altura boa. Relevante. Tem uma latitude pior, né, que Santa Catarina, está mais perto do Equador, mas tem uma altura boa. E aqui tem uma outra diferença. A colheita aqui é no inverno. A colheita sendo no inverno ajuda a compensar também esse clima, essa proximidade do Equador. Então a gente está indo para um lugar alto e vai fazer a colheita no inverno. Né? O inverno é ensolarado, é menos quente, né? Então ele compensa perfeitamente o problema de não estar naquela latitude lá 30, 50. Tá. Né? Eu tenho um terroir maravilhoso, são dias quentes, ensolarados, noites frias, né? Então isso cria uma amplitude térmica boa para o vinho, faz com que o vinho consiga amadurecer e ao mesmo tempo reter acidez. Né? As grandes regiões de produtores de vinho têm essa característica. Agora, qual que é a grande sacada lá, né? Porque... como é que faz para colher no inverno, é isso? Exatamente. Então, lá é o seguinte, tem um engenheiro agrônomo lá, Murilo Regina, ele é da EPAMIG, ele fez na tese de doutorado dele lá, ele trouxe uma técnica que até existia em alguns lugares, mas não era muito difundida, acho que na Índia já existia, mas ele trouxe para o Brasil e implementou lá em Minas, e teve muito sucesso. O que eles fazem? Quando já está brotando o cacho de uva, eles vão lá, fazem uma poda e enganam a planta. A planta pensa que, por
tirou isso aqui, vai ter que brotar de novo. Vou ter que botar de novo. E essa brotação vai acabar acontecendo lá no inverno. Então, por isso que se chama dupla poda ou colheita de inverno, né? E aqui é muito mais recente ainda. A primeira safra, assim, foi em 2010. Quer dizer, a primeira vez que produziu um vinho, que se engarrafou um vinho com essa técnica foi em 2010. Então, é uma coisa muito recente. Se a gente estava falando de outras regiões recentes, essa realmente é um destaque, né? E o perfil dos produtores aqui? Aqui a maioria, a região é produção de café. Então, a maioria dos produtores tinham fazendas de café lá e começaram a alocar para fazer vinho. Nas suas próprias regiões de café, né? E hoje, por enquanto, lá são pequenas vinícolas. E por que eu falo por enquanto? Porque a região é tão boa que eu tenho muita segurança de dizer que aquilo vai se desenvolver muito. Vão ter vários vinhos surgindo lá e muita gente vai crescer. É uma região que promete bastante. Tem um espaço enorme para investimento, né? E o que a gente pode destacar de vinhos da região? O grande destaque lá é o Syrah, né? Quer dizer, a uva se deu super bem lá. Todo mundo ama o Syrah da Serra Mantiqueira, eu acho que esse é um grande destaque. Embora o vinho que eu bebi, que eu mais gostei lá, não fosse um Syrah, foi um Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon da Águas Parry. Esse é o meu vinho favorito de lá. Mas é a vinícola mais famosa de lá, né? Da região. Os Syrahs são grandes Syrahs. Eu mostrei para vocês aqui na foto, esse Primeira Estrada é uma vinícola desse Murilo Regina. Então, perfeito. Nossa. Então a primeira safra que teve lá foi dessa vinícola. Né? E eu já bebi Sauvignon Blanc muito bom da Casa Geraldo também, que também é lá a colheita de inverno. Agora a gente passou por regiões de frio, chuva, agora vamos para um quentinho e onde chove menos. Vamos para o Vale de São Francisco. Vale de São Francisco. A gente está lá no sul do Pernambuco, norte da Bahia, perto do Rio de São Francisco, as margens de São Francisco. Né? Lá está sendo criada uma IP, quer dizer, então em breve a gente vai ter lá uma IP que vai ser, eu creio que é a primeira IP tropical do mundo. O que chama mais atenção, a gente está perto do Equador, lá são 9 graus, totalmente fora, totalmente fora do nosso 30-50 lá, né? Então isso, com certeza, isso traz grandes desafios aqui. Né? Bom, mas lá tem que começar, primeiro tem uma vantagem, lá como não tem inverno, a videira produz o ano todo. A cada 5 meses consegue ter uma safra, ou seja, tem 2 safras e meia por ano. Isso é a cara do Brasil, né? Mas então pensa assim, para produzir um vinho econômico, isso é uma maravilha, né? Então acho que isso deve ter sido a grande atração do lugar. Além disso, terreno é plano, colheita mecanizada. Então pense, para fazer vinho simples, isso aí pode ser de fato uma grande sacada. E mesmo não chovendo, é fácil tirar a água do lado do São Francisco. Lá precisa de irrigação. Irrigação, mas do lado do São Francisco está super tranquilo. Né? Qual que é o problema lá? O problema é esse clima. Né? Quer dizer, a temperatura média lá é muito alta, quer dizer, é quente o tempo todo, e se ainda fosse quente dia e frio à noite, você tinha uma tudo bem, tá ótimo, mas não é o caso. Quer dizer, a temperatura média é alta. E como fica o vinho nessa? Aí tem 2 problemas. O fato de não ter essa amplitude térmica, quer dizer, essa diferença do dia para a noite, a uva acaba tendo menos acidez, quer dizer, ela retém menos acidez. E a uva, quando ela amadurece, ela tem 2 curvas diferentes de amadurecimento. Uma é da polpa, a outra é da casca. Né? E a polpa é muito mais sensível ao calor que a casca. Então, se esquentou muito, a polpa vai amadurecer rápido. Ou seja, o açúcar vai subir bastante e a acidez vai cair bastante. Sem que a casca, que é menos sensível ao calor, tenha atingido o mesmo amadurecimento. O que isso significa? Significa que ele não vai desenvolver tantos taninos, não vai ter tanta complexidade aromática, porque a casca ficou para trás. Né? Então, eu acho que esses são os problemas de fazer vinho lá. Então, fazer um grande vinho lá é um desafio gigante, quer dizer, é uma coisa diferente. Né? A Miolo até faz um Syrah lá que eles consideram que é o top de Syrah da Miolo. Né? Agora, é um desafio grande fazer um vinho de qualidade diferenciada. Agora, fazer vinhos normais lá no Vale de São Francisco parece uma coisa muito viável, muito plausível, né? Porque tudo conspira a favor, quer dizer, você consegue 2 safras e meia por ano. E economicamente, colheita mecanizada. Então, isso é muito bom. E como é que é o perfil dos produtores? Quem que está fazendo vinho lá? Bom, lá concentra a produção brasileira de uvas de mesa. Então, o primeiro ponto para entender o que é o lugar. Então, basicamente, o que a gente come de uva vem de lá. 2 produtores brasileiros, aliás, um não é brasileiro, um é português, são 2 grandes produtores que começaram lá nos anos 2000. Rio Sol, que hoje é a capital portuguesa, né? E a Miolo. Então, esses que impulsionaram a região. Eles começaram a produzir lá. E o que a gente tem de destaque? Lá tem produzido muito espumante doce, né? E deve ser bem doce mesmo, né? Porque lá
o açúcar não é o problema é manter a acidez, né? Como eu falei, a Miolo aposta no Syrah lá, então a Miolo faz um Syrah de qualidade lá. Tá. E a Rio Sol? E a Rio Sol tem o vinho melhor da Rio Sol, o top da Rio Sol lá é um Touriga Nacional. Tá. Desenvolvendo uma uva aí da região deles. Né? Mas é isso. Mas então, se eu acho que pensar em vinhos mais simples, mais econômicos, prove os vinhos para São Francisco, porque eles têm qualidade por preço, né? Uma boa introdução aí, uma boa variada. Bom, é isso aí, gente. Certo? Até o próximo assunto, vinho. Nos ajude a criar mais conteúdos para este canal. Como você pode fazer isso? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, curtindo esse vídeo e deixando seus comentários.